Bom, professor Ildebrando, uma colocação minha interessante, você colocou essa situação, você falou da pesquisa, né? E eu queria saber um pouco mais do teu trabalho com relação à pesquisa, né, que você falava sobre a questão da educação. Então, eu sou, como eu falei, eu fiz graduação em estatística. Quando eu fui para o mestrado, eu fiz o mestrado na área de economia e eu pesquisei os transportes fluviais da nossa região. Então, a minha ideia, Anderson, era tentar entender, do ponto de vista financeiro, levantar dados sobre as nossas embarcações. Mas isso, as minhas pesquisas ainda estavam muito soltas e eu ainda não tinha direcionado. Quando eu vim aqui para Itacoatiara em 2003, eu ainda estava fazendo mestrado, eu sou mestre em desenvolvimento regional. Então, a reflexão sobre a região é uma coisa que é o meu objeto, inclusive foi meu objeto e é meu objeto de reflexão desde a época do mestrado. Eu vim em 2003 pela UEA, eu fui um dos primeiros professores do curso de engenharia florestal aqui em Itacoatiara, em 2003, vai fazer agora 20 anos esse curso, qual eu tenho muito orgulho de ter sido professor. O professor Luiz Antônio, atual diretor da UEA aqui em Itacoatiara, e vários outros colegas que nos ajudaram a criar o curso de sistema de licenciatura em informática e engenharia florestal em 2003. Eu fiquei na UEA até 2007, quando em 2007 a UFAM abre o Instituto de Ciências Exatas e Tecnologias, do qual eu sou professor hoje. Eu faço parte do quadro de professores do I7 UFAM em Itacoatiara. E sempre ensinando cálculo, matemática, álgebra, estatística, sempre ali nos métodos quantitativos, né? Fui professor de estatística, sou professor de estatística há muitos anos, e surgiu a oportunidade de eu sair para fazer o meu doutorado. E aí você tem que definir uma linha de pesquisa que você seja apaixonado e que você vá passar o resto da sua vida pesquisando. E eu tentei, Anderson, na minha pesquisa de doutorado, juntar as coisas que eu mais amo, que é a matemática, a estatística, o transporte e a educação. Então, eu procurei um programa onde eu pudesse utilizar as habilidades que eu desenvolvi ao longo da vida. A parte matemática e estatística, muito próximas sempre, né? Não é a mesma coisa, mas elas andam ali alinhadas. A educação, que para mim é muito mais do que dar aula, participar de um processo de transformação da vida das pessoas, mas também preocupado com a questão da gestão, porque é claro que o que eu vou falar aqui vai ficar guardado, vai ficar registrado e pode ser contestado, mas existe dinheiro para a educação. A quantidade sempre pode ser mais, mas um princípio econômico, Anderson, é que nunca vai ter, que os recursos são limitados. O dinheiro nunca vai ser suficiente. Então, a gente precisa gerir bem os recursos que nos estão dispostos. Hoje, a parte do PIB que vai para a educação, 3,5%, 5% do PIB, se juntar nível superior e tal, é muito dinheiro. Então, em termos absolutos, é muito dinheiro. Podem contestar, fiquem à vontade de dizer, não, eu discordo do professor Ildebrando, mas do ponto, são bilhões e bilhões e bilhões de dinheiro para a educação. Mas eu acho que a gente precisa fazer com a educação a mesma lição de casa que a gente faz na nossa intimidade. Ninguém tem recursos ilimitados. Eu não tenho na minha família, você não tem na sua, e talvez o cara mais rico do mundo, né, o dono da Tesla, talvez esteja frustrado porque não tem dinheiro para ir a Marte. Sei lá, ele pode estar lá, ele tem uma limitação. O dinheiro não vai dar a vida eterna para ele, nem o dinheiro todo mundo um dia vai impedi-lo de partir como todos nós vamos. Então, os recursos, amigos, são limitados.
E eu acredito que a gente pode usar melhor o dinheiro que a gente que está disponível para a educação. E foi com esse sentimento que eu escrevi meu projeto de doutorado. Fui aceito na Universidade Federal de Santa Catarina e lá comecei a trabalhar com otimização. Eu fiz doutorado na área de otimização. E no que consistiu a minha tese de doutorado? A minha tese de doutorado é basicamente isso. Dá para a gente organizar os nossos sistemas educacionais, levando em consideração onde os alunos estão morando, onde as escolas estão localizadas, e dar um ordenamento espacial de tal forma que você tenha a quantidade exata de professores, de tal forma que os alunos não tenham que se deslocar muito até chegar na escola, ou seja, um ordenamento espacial que leve em consideração fatores como transporte, como a carga horária do professor e mais algumas variáveis que foram levadas. Nós propusemos um modelo matemático, e o modelo matemático ele ordena. E aí eu preciso fazer justiça, Anderson, ao quadro de técnicos da SEDUC. Eu fui estatístico da SEDUC no início da minha carreira, e eles têm um corpo técnico espetacular. Eu trabalhei no departamento de planejamento antes de vir para Itacoatiara e vejo a seriedade que os técnicos da SEDUC têm, e o pessoal do departamento de planejamento, estatística tem. E o sistema, hoje, até onde eu sei, eu passei um tempo afastado, já faz esse ordenamento espacial e temos algum avanço nessa direção, tá? Mas isso acontece em Manaus, mas isso não acontece em todo o estado do Amazonas. Se em Manaus isso é uma realidade, no interior do estado, e a gente não pode esquecer que o nosso estado é muito mais que Manaus. Né? Manaus representa, é uma cidade-estado? É uma cidade-estado. Ela tem mais da metade da população? Tem, mas ela não tem todo mundo. Eu fico muito feliz de poder, há quase 20 anos, contribuir. Desculpa a garganta, que estou me recuperando dessa gripe terrível. Nós estamos. Estamos, né? Então, há quase 20 anos aqui no interior do Amazonas, pensando a Amazônia, estando na Amazônia, aqui no interior, fazendo um trocadilho com o programa, mas pensando a Amazônia a partir da população que muitas vezes é esquecida na cidade. Nós somos muito urbanos. Nós, de Manaus, vivemos como se nós estivéssemos em São Paulo, no Rio de Janeiro, e a gente esquece que nós estamos incluídos. Nós somos uma gota d'água no oceano de floresta. Nós somos quase nada dentro da Amazônia gigantesca. Então, nós somos uma ilha. A cidade de Manaus é uma ilha cercada da floresta. Então, a gente precisa ter empatia em relação aos municípios que vivem uma realidade completamente diferente. Existe Manaus e existe as outras cidades, os outros 61 municípios que estão. Então, quando a gente pensa nisso, existe um desordenamento espacial, uma desorganização de uma forma geral. Por quê? Porque as prefeituras elas não dispõem de quadro técnico que seja capaz de fazer esse ordenamento. E como as redes são compartilhadas, por mais que você for otimizar, vai ser uma coisa pela metade, porque boa parte da rede é servida pela prefeitura, a outra parte é servida pelo Estado. Nos estudos que eu fiz, eu tive como base aqui Itacoatiara, você vai ter educação básica sendo atendida pela prefeitura, o ensino médio sendo oferecido pelo Estado, e ali o Fundamental 2 compartilhado. E não é incomum você ver o Estado oferecendo vagas na rede básica. Então, o que acontece? Quando você vai verificar isso, você tem uma ineficiência no sistema. E nós vimos assim que há oportunidades de melhorias há possibilidade de a gente otimizar esse sistema. E otimizar esse sistema significa gastar menos ou gastar melhor os recursos. Então, a minha reflexão enquanto tese de doutorado foi propor um modelo matemático que permita, e nós fizemos um modelo matemático, a gente fez o sistema computacional, a gente continua, eu tenho inclusive
um projeto aprovado pela FAPEAN, que eu tenho que reconhecer aqui, investiu, consegui minha bolsa de doutorado pela FAPEAN. Estou com 2 projetos aprovados pela FAPEAN que me possibilitam continuar as minhas pesquisas depois do doutorado. E hoje nós temos uma pessoa que está desenvolvendo um sistema computacional que está colocando em prática aquele modelo matemático no protótipo da minha tese. Onde a gente está querendo chegar? Sei lá, eu chego no município, diga aí, Fonte Boa, né? Chego lá com o prefeito, digo, nós temos o sistema, vamos alimentar essa base de dados, vamos dar uma chacoalhada aqui, olha, temos oportunidades de melhorias, e essa oportunidade de melhoria significa deixar de gastar numa área e sobrar mais recursos para gastar noutra. Então, gestão, gestão, gestão e gestão. Então, usar bem o recurso público. Então, essa a minha inquietação desde 2012, quando eu fui para o doutorado. Na minha visão, a gente pode gastar melhor. Agora, para fechar esse raciocínio, Anderson, que não é tão simples de explicar, eu estou sozinho. Sou eu e Delbrando aqui em Taquatiara fazendo isso com recursos da FAPEAN, isolado, sem uma rede de pesquisadores, sem estar em Manaus. Então, assim, a velocidade com que eu ando nessa pesquisa é muito inferior se eu estivesse num grande centro e se eu estivesse cercado de uma equipe. Então, é uma tese ainda, uma tese defendida, aprovada, mas que tem dificuldade em avançar por questões geográficas, por questões de equipe, restrições tecnológicas, você precisaria de dinheiro para investir, e a gente vai ali, aos poucos, com o recurso que a gente consegue num projeto aqui, paga uma bolsa de pesquisa ali, a gente está indo, mas estamos avançando.